Lição 4. O corpo como templo do Espírito Santo. Texto áureo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? 1 Coríntios 6, verso 19. Verdade prática. Ter consciência de que nosso corpo é a habitação do Espírito Santo faz toda a diferença na maneira como o possuímos. Leitura diária, segunda Coríntios 4, verso 10. A vida de Jesus se manifesta em nosso corpo. Terça, Provérbios 11, verso 17. O homem cruel prejudica o próprio corpo. Quarta, Romanos 6, verso 12. O pecado não pode reinar em nosso corpo. Quinta, Tiago 3, versos 2 ao 6. Frear a boca é fundamental para dirigir o corpo. Sexta, 1 Coríntios 12, versos 18 a 25. Todos os membros do corpo são importantes. Sábado, 1 Coríntios 7, versos 1 ao 5. O uso santo do corpo na vida conjugal. Leitura bíblica em classe, 1 Coríntios 3, versos 16, 17 e 6, versos 15 ao 20. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e fá-los-ei membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Fugi da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço? Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Comentário, introdução. Na lição anterior, vimos como o pecado afetou o corpo humano, trazendo sofrimento e morte. Mas vimos também que a obra redentora de Cristo é poderosa para restaurar todas as coisas, o que inclui a redenção de nossa matéria corrompida. Romanos 8, 23. Nesta lição, estudaremos a respeito do corpo como templo do Espírito Santo, enfatizando sua importância e necessidade de cuidado, principalmente quanto à santificação. Tópico 1. Corpo, propriedade e habitação divina. Ponto 1. Comprado e selado. Assim como o espírito e a alma, nosso corpo também foi comprado por Cristo e tem o selo do Espírito Santo. 1 Coríntios 6, 20, Efésios 1, 7 ao 13. Isso nos torna propriedade de Deus em todos os aspectos, inclusive no físico, que é, literalmente, templo e santuário. Como Jesus prometeu aos discípulos: "E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que habita convosco e estará em vós." João 14, 16, 17. A expressão habita convosco e estará em vós indica dois estados distintos. Antes da morte e ressurreição de Jesus, os discípulos tinham a presença do Espírito com eles. Depois passaram a tê-lo dentro deles pela experiência da regeneração, João 20, 22, como acontece com todos que nascem de novo, João 3, 3 ao 8, Tito 3, 4 ao 7, 1 Pedro 1, 23. Como propriedade e habitação divina, temos de nos santificar e nos dedicar a Deus por inteiro. Enganam-se os que dizem que ele quer apenas o coração. 1 Tessalonicenses 4, 4, 1 Pedro 1, 15.
Ponto 2. Não sabeis vós? A pergunta retórica feita por Paulo aos Coríntios indica que, apesar de ensinados, Atos 18, 1, 11, faltava-lhes uma compreensão espiritual correta acerca da mordomia do corpo. O apóstolo faz semelhante indagação por 4 vezes, 1 Coríntios 3,16, 6, 15, 16, 19. Os coríntios eram imaturos e carnais, por isso havia tantos pecados entre eles. 1 Coríntios 5, 1, 2, 9 ao 11. Discussões que visam negar a necessidade de santificação corpórea são sinais de imaturidade e carnalidade, inclusive as relativas ao vestuário. Depois do pecado, Adão e Eva se cobriram com aventais de folhas de figueira, Gênesis 3:7. Deus substituiu por roupas de peles, demonstrando que o corpo, seja da mulher, seja do homem, não deve ser fragilmente coberto e ficar sujeito à exposição como objeto de tentação e cobiça. Gênesis 3:21, 1 Timóteo 2:9. O padrão moral, segundo Deus, é mais elevado que o nosso. Ponto 3. Propriedade e domínio. O detentor da propriedade deve ser também o domínio. Se pertencemos ao Espírito, devemos viver sob seu domínio. Como enfatiza Paulo, nosso corpo é para o Senhor, 1 Coríntios 6,13, e não para as impurezas, Efésios 5, 1 ao 6. Somos membros de Cristo, 1 Coríntios 6,15, e templo do Deus vivente, 2 Coríntios 6,16. Por isso, o pecado contra o corpo ofende gravemente a santidade de Deus e produz terríveis sofrimentos. Salmos 32, 2 ao 5, 51, 4, 1 Coríntios 3, 17, 5, 1 ao 5, 6, 18. Quando isso acontece, somente um profundo arrependimento e sincera confissão conduzem a uma verdadeira e completa cura e restauração. Salmos 32, 1 ao 6, Tiago 5, 16. Tópico 2. O corpo como tabernáculo. Ponto 1. Portador da presença. Uma das figuras aplicadas ao corpo no Novo Testamento é o tabernáculo. Paulo e Pedro usam essa linguagem metafórica. Estamos neste tabernáculo. 2 Coríntios 5:4. Brevemente hei de deixar este meu tabernáculo. 2 Pedro 1:14. Isso nos remete ao Antigo Testamento, ao tabernáculo de Moisés, e me farão um santuário, e habitarei no meio deles. Êxodo 25:8. E solidifica o entendimento do corpo como portador da presença de Deus. Romanos 8:11. O Todo-Poderoso decidiu viver em nós uma tão frágil habitação. João 14:23, 2 Coríntios 4:7, Apocalipse 3:20. Ponto 2. Tabernáculo e tricotomia. A analogia do tabernáculo reforça também o aspecto tricotômico do ser humano, a composição em 3 partes, assim como a edificação feita no deserto. O tabernáculo compreendia 1. O pátio, um espaço externo aberto. 2. O lugar santo. E 3. O lugar santíssimo, um espaço interno único, coberto, separado apenas por um véu. Êxodo 26:33, 27:9, o que lembra a tênue divisão entre alma e espírito. Hebreus 4:12. Quando o tabernáculo foi levantado, a glória do Senhor o encheu completamente. Êxodo 40, 34, 35. Assim é a presença do Espírito Santo na vida do crente. Encheu em sua integralidade, corpo, alma e espírito. Efésios 3:19, 5:18. Isso se torna ainda mais evidente nas gloriosas experiências pentecostais. Atos 10, 44 ao 46, 1 Coríntios 12, 7 ao 11. Ponto 3. Um tabernáculo guiado.
Outra lição espiritual que extraímos da metáfora do tabernáculo é a importância de ter a presença de Deus como guia permanente e eficaz em nossa vida. Se a nuvem do Senhor estava sobre o tabernáculo, se levantava, os filhos de Israel caminhavam. Se não se levantava, permaneciam no mesmo lugar. Êxodo 40, 36 ao 38. Ser sensível ao Espírito nos livra de decisões e movimentos errados em nosso viver diário. Êxodo 33, 15. É melhor seguir a nuvem, quer de dia, quer de noite. Números 9, 21. Tópico 3. Cuidando do templo do Espírito. Ponto 1. Fugir da prostituição. O substantivo grego porneia, traduzido como prostituição em 1 Coríntios 6,18, tem um significado amplo, referindo-se à impureza, ARA, ou imoralidade sexual no sentido geral, NAA e NVI. Toda a prática sexual fora do casamento está abarcada nesta expressão. Ao usar o verbo fugir na voz ativa, feugo, fugir de ou para longe, Paulo aponta para a necessidade de ações concretas que nos ponham a salvo dos terríveis malefícios das impurezas sexuais, o que começa pelo cuidado com os olhos. Jó 31, 1, Salmos 101, 3. O que vemos e como vemos determina se nosso corpo será cheio de luz ou trevas. Mateus 6, 22, 23. Além dos nefastos efeitos espirituais, os pecados sexuais produzem graves consequências físicas e mentais. A pornografia, por exemplo, tem se tornado um vício altamente destrutivo. O alerta divino é imperativo e radical. Fugir. 1 Tessalonicenses 5, 22. Ponto 2. Disciplinas espirituais. Para uma vida espiritual plena como templo do Espírito Santo, não basta que os membros do corpo deixem de ser instrumentos do pecado. É preciso apresentá-los a Deus como instrumentos de justiça. Romanos 6, 12 e 13. E culto em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Romanos 12, 1. É por meio do corpo que praticamos as mais importantes disciplinas de nossa vida espiritual, como o jejum, a oração e o estudo da palavra de Deus, que são fundamentais para uma contínua e fluente agência do Espírito de Deus em nosso interior. Ele nos guia em toda a verdade. João 16, 13, 1 Coríntios 2, 12, 13, produz em nós o seu fruto. Gálatas 5, 22. Nos capacita para servir a Cristo. Atos 4, 31, Romanos 15, 18, 19. E habita em nosso coração como o penhor de nossa eterna redenção. 2 Coríntios 1, 21, 22, Efésios 1, 13 e 14. Ponto 3. Disciplinas corporais. É um contrassenso ter o corpo como templo do Espírito Santo e tratá-lo sem o devido cuidado. 3 João 2. Dentre esses cuidados estão a quantidade e a qualidade de nossa alimentação. Às vezes se afirma, em tom jocoso, que crente não bebe, mas come muito. Não seria reflexo da falta de moderação de alguns? Além do aspecto alimentar, descanso, especialmente o sono, Salmo 127, 2, e exercícios físicos também são importantes cuidados para o corpo e a mente. Cabe-nos também fazer uso regular dos meios de saúde preventivos e curativos disponíveis. Isaías 38, 21. Conclusão. Corpo e mente saudáveis nos tornam mais dispostos para adorar e servir a Deus. Marcos 12, 30. Que vivamos de maneira sábia
e equilibrada como templo do Espírito, um elevado privilégio, fruto da graça de Deus em Cristo Jesus. Amém.